Do 7º ano. Hoje a gente vai ver a aula de artes. O que acontece em algum espetáculo teatral, seja o palco que for, antes dos aplausos? Como é organizado esse espetáculo? Quem é que participa? Quem é que ajuda? Quem são os componentes para que esse espetáculo seja o mais perfeito possível para o seu público, para a sua plateia? Então hoje a gente vai ver bravo, bravíssimo, antes dos aplausos. Nos bastidores, o que acontece? Uma peça teatral, ela não é feita apenas com os atores que estão lá no palco, preparados, ensaiados. Outras pessoas têm que participar para que tudo seja da maneira mais perfeita possível. Então, nos bastidores, tem muitas pessoas que ficam ajudando, recortando, costurando, ajeitando, informando. E essas pessoas, elas não aparecem, mas elas são tão importantes quanto o ator que está lá no palco, que vai transmitir aquela cena, aquela peça. Temos o pessoal da sonoplastia. O que é a sonoplastia? É um som ou um conjunto de sons que auxilia as cenas, que dá emoção, aquela questão da trilha sonora. A sonoplastia, ela também trabalha com elementos sonoros que vai ajudar o público a interagir com a peça. Conforme a música, conforme o som, a gente vai conseguindo interagir e os nossos sentimentos vão aflorando. As músicas e os sons utilizados, elas devem ser bem intimamente ligadas ao que está acontecendo na cena. Então, a própria sonoplastia, ela já nos envolve dentro daquele enredo do que será passado. E o sonoplasta é aquele que vai compor e vai fazer funcionar todos aqueles sons, aqueles barulhos, aqueles ruídos, aquelas músicas que aparecem num espetáculo teatral. A cenografia é outro ponto importante, porque não adianta ter bons atores, uma sonoplastia de qualidade, se a gente não tem uma cena bem organizada, bem preparada. Então, muito mais do que decorar, do que enfeitar, do que ornamentar esse palco, a cenografia ela é técnica. Ela é técnica porque ela organiza o espaço onde as ações dramáticas vão acontecer. A cenografia é a parte importante de um espetáculo, pois é ela que vai nos dar o ambiente, vai ilustrar o espaço e o tempo do que vai ser contado naquele espetáculo, naquela história. E a cenografia é que vai mexer com o nosso imaginário, vai nos aproximar dos atores e vai aproximar os atores do público. Então a cenografia ela vai criar e vai transformar o espaço cênico. O cenógrafo é aquele então que vai criar todo esse cenário. Aqui tem um link para vocês e que lá no finalzinho do vídeo, da videoaula, esse link vai estar na legenda para vocês entrar e ter mais informações sobre. Então todos esses links que aparecer aqui, vocês depois vejam lá na legenda e conseguem ter uma noção melhor e mais apurada do que é cada item desses. O figurino, as roupas, é um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, que é formado, além de roupas, de vestimentas, também por acessórios, cordões, brincos, anéis, chapéus, roupas, vestimentas, capas, enfim. O figurino ele auxilia na compreensão do personagem e o figurino ele é carregado de símbolos, de simbologias, e isso faz com que consiga se montar um perfil psicológico desse personagem, que vai dar as características da história. Os figurinos e esses acessórios que a gente vê nas cenas teatrais, elas são sempre coerentes com a época em que está acontecendo a ação, ou com o simbolismo que o diretor quer passar sobre aquilo. Então o figurinista é o responsável pelas roupas e acessórios utilizados na peça teatral, e aí ele está sempre voltado ao estilo do que se vestia, do que se usava na época em que a história, em que o enredo está passando. A maquiagem, ela também é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental, porque ele vai ajudar na criação do personagem e também na transformação desses atores. Muitos dos artistas de teatro, de espetáculos teatrais, eles dizem que a partir do momento em que eles têm a maquiagem pronta, eles incorporam o personagem. Então o maquiador ele vai atuar junto com toda essa produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar ou recriar elementos
que vão ressaltar, vão valorizar ainda mais a compreensão daquele personagem. O maquiador, ele é responsável pela pintura do rosto e do corpo dos atores e atrizes. E a maquiagem também tem um outro detalhe, é que ela pode passar alguma informação de um personagem doente, de um personagem machucado, de um personagem triste, feliz. Então é através da maquiagem que a gente consegue notar a criação desse personagem. A iluminação desse palco também é muito importante, porque ela vai dar ênfase em determinados pontos do espetáculo, vai estabelecer uma ligação entre os atores e os objetos, e até mesmo entre a plateia e os atores. E essa iluminação, ela é muito importante porque é através dela é que a gente consegue ampliar as emoções que a cena exige. E é fundamental que esse iluminador, ele conheça bem o texto que vai ser apresentado, ele conhece bem as marcações desses atores nesse palco, conhece bem esse palco e ele tem que estar em sintonia com o diretor, porque os feixes de luz vão ajudar a contar essa história. Então, o iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Historicamente, o teatro iniciou a partir do ensino, do conhecimento, da educação. Durante a Idade Média, a Igreja, por meio do teatro, conseguia transmitir ensinamentos a respeito da Bíblia e do cristianismo. Assim começou então o teatro. A Igreja Católica começa a ensinar a respeito da Bíblia e da religião cristã através de encenações teatrais. Então, é dessa maneira que nasce o teatro. Mas os antigos gregos, eles recorriam ao teatro para ensinar seus princípios morais. E aí, para a gente entender um pouquinho sobre o teatro, antes a gente tem que perceber como é formado esses palcos desses teatros. Existem 3 formações principais, em que a gente consegue entender também a época em que essa forma teatral surgiu graças ao formato do palco. Então, os primeiros teatros, eles foram construídos pelos gregos, construídos ao ar livre, os assentos, ou seja, os bancos, eles eram dispostos numa colina inclinada e o palco era apenas um relvado. Então, a forma teatral que surgiu foi lá na Grécia e dessa maneira, os anfiteatros. Esses teatros gregos, eles não começaram com atores, mas sim com números de canto e dança para honrar os deuses. Então nós não tínhamos atores e atrizes, nós tínhamos cantores e dançarinos, bailarinos que estavam ali para um espetáculo de adoração às suas divindades. O teatro ele é composto por plateia, palco e áreas de serviços. O que é essa plateia? É onde o público assiste aquela representação. O palco é onde está acontecendo essa representação, onde tem os atores, o cenário, toda aquela parafernália, vamos usar esse termo, que a gente acabou de ver. As áreas de serviço são locais onde existem as oficinas, por exemplo, para a construção de cenários. E aí também nas áreas de serviço, além da construção do cenário, pode ser os camarins, pode ser a lanchonete do teatro, e aí assim por diante. Existem vários tipos de palco. Temos o palco italiano, o palco arena e o palco elisabetano. O palco italiano, ele tem uma representação voltada aonde o público fica em frente ao palco das apresentações. Esse palco tem uma cortina que ela é fechada para mudanças de cenários e o palco ele é separado da plateia pelo fosso da orquestra. Já no palco arena, ele é um círculo situado no centro da plateia que o público se senta nas arquibancadas ao redor. O palco está lá no meio e ao redor está a plateia para assistir o espetáculo. São maiores e o público apresenta uma relação mais estreita. Esse tipo de palco ele permite cenários mais limitados. Já o palco elisabetano é um palco misto, que funciona como um espaço fechado, retangular ou circular, e o público circunda em 3 lados. Em todos os lados o público está e o palco ele fica então numa visão em 3 pontos diferentes da plateia.
Aqui eu tenho uma amostra do que era um palco italiano, tá vendo o palco lá na frente, as arquibancadas, a iluminação, as cortinas para se fechar no término do espetáculo ou na mudança de cena. No palco arena a gente está vendo o palco lá embaixo e as arquibancadas no morro, em céu aberto, na arena mesmo, os anfiteatros, como a gente diz. O palco elisabetano tem pessoas sentadas em frente, nas laterais, então ele já é uma mistura, ele já é um misto, né? Então esse tema do bravo, bravíssimo, antes dos aplausos, ele nos mostra como é organizado um espetáculo antes da cena. Tudo que se precisa, tudo que se tem, tudo que se é necessário e até mesmo o formato desses palcos para esses espetáculos acontecerem. Mais informações eu peço que vocês acompanhem a plataforma SAS e as videoaulas do SAS também, que estão acontecendo semanalmente. E o nosso livro didático também. Esses links na legenda, dão uma espiadinha, dão uma olhadinha e qualquer dúvida podem me procurar.